Segunda lei de Kepler. A reta que liga, o segmento de reta que liga o planeta ao Sol varre áreas iguais em tempos iguais. Conclusão: quanto mais próximo, mais veloz. Quanto mais afastado, mais lento. E terceira lei de Kepler. Se eu pego a distância média do planeta até o Sol, que a gente chama de R, raio da órbita, e pego o período, o tempo que o planeta demora para completar a sua volta. Se eu pego esses dados para Marte, Terra, Netuno, Plutão, eu pego o tempo que demora para dar uma volta e levo ao quadrado. O tempo vezes o tempo. Pego a distância do planeta até o Sol, elevo ao cubo. Pego essa distância, multiplico por ela 3 vezes. E divido os resultados, o quadrado do período pelo cubo da distância. Esse resultado dá igual, seja para a Terra, para Mercúrio, para Plutão. Então a terceira lei de Kepler, ou lei dos períodos, diz que o quadrado do período dividido pelo cubo da distância média é uma constante para aquele sistema planetário. Te prometi que ia recomeçar a aula, né? O pessoal não curtiu a revisão toda. Depois dessa revisão, te prometi que ia começar a aula fazendo um exemplo da terceira lei de Kepler. Então vamos lá. Uma questão que eu lembro que me marcou quando o professor lançou ela, não sei se o professor estava na apostila, era assim, a curta e grossa. Um planeta hipotético está 4 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Um planeta hipotético está 4 vezes mais distante do Sol do que a Terra. Qual é o período desse planeta hipotético? O cara lançou isso, sei lá. Como é que eu vou fazer? Eu não sei que planeta é esse. Não. Tu vê, né, cara? O cara só fala isso, o vestibular gosta disso. Então tá aqui o Sol, tá aqui a Terra, nós todos aqui, olha que legal. Aí ele fala, olha, tá, tem um planeta aí que é um planeta hipotético, vou chamar de planeta H. E a única coisa que eu sei é que a distância dele até o Sol é 4 vezes a da Terra. Então se a da Terra é R, a distância dele até o Sol é 4R. E aí o cara me pergunta, quanto tempo demora para esse planeta aqui hipotético dar a volta dele em torno do Sol? O que nós acabamos de ver sobre a terceira lei de Kepler? Que se eu pego o período da Terra, elevo ao quadrado e divido pela distância da Terra até o Sol, elevado ao cubo, é uma constante. Quer dizer que se eu pegar o período do planeta hipotético, elevar ao quadrado, e dividir pela distância do planeta hipotético até o Sol, elevado ao cubo, tem que dar o mesmo resultado. É assim que a gente age quando for aplicar a terceira lei de Kepler. T ao quadrado sobre R ao cubo de um planeta é igual T ao quadrado sobre R ao cubo do outro planeta. Pronto. A física vai até aí, depois matemática para se virar com essas contas bizarras aí. Quanto tempo a Terra demora para completar a volta dela? 365, mas não vou botar 365, que vai doer, vou botar 1 ano, mas gostoso usar em ano, né? 1 ao quadrado. Distância da Terra até o Sol. Tu não sabe que é 150 milhões de quilômetros? Sacanagem. É óbvio que tu não sabe, pô, eu só sei porque eu dou aula dessa porcaria. Não é, né? Não tenho obrigação nenhuma de saber. Mas se eu não sei, eu vou chamar de R, né? Não sei, R. Igual, período do planeta hipotético. Foi a pergunta da questão. Qual é a distância desse planeta hipotético até o Sol? 4R. Então não importa quanto é, importa é a relação entre eles. Kepler não tinha quantos quilômetros tem. Um quilômetro é uma unidade que surgiu posteriormente, né? Quilômetro. Então ele não tinha a distância do Sol à Terra, ele tinha a comparação geométrica entre a distância do Sol e a Terra, de Mercúrio e o Sol, de Marte e o Sol. Então o que importa é a relação entre essas distâncias e não o valor absoluto delas. 1 vezes 1, 1. R ao cubo, não tem o que fazer. Período do planeta ao quadrado, não tem o que fazer. Quanto é 4R ao cubo? 4 vezes 4? 16. 16 vezes
dá para resolver o problema. Uma questão bem clássica de vestibular. Tu acredita que ela já caiu com o mesmo número mais de uma vez em vestibulares diferentes? Porque é um número gostoso, 4, né? Teria que pensar no outro número legal aí para poder achar um. Tu vê, se tu parar para pensar, tu descobre até quais números provavelmente vai cair, se cair a questão. Porque não dá para colocar um número qualquer ali, né? Não vai dar um resultado tão bonito assim. Que legal. Exemplo da terceira lei de Kepler. Ptolomeu, geocentrismo, funcionava muito bem, previa até eclipse, parecia um bruxo. Mas era complicado pra caramba. Heliocentrismo, mais de 1000 anos depois, o Sol é o centro, Copérnico, o homem que parou o Sol, ficou tudo mais fácil. Embora as pessoas tenham dificuldade até hoje de entender que esta bola de terra na qual a gente mora esteja a 100 mil km/h vagando no espaço, né? É difícil de entender isso, né? Tem que ter uma certa capacidade, né? de se tirar do lugar, de tu ver um videozinho na internet e ver lá, né? Que da Lua parece a bolinha azul passando, cara. Tu jura que a Lua está parada? Porra, a Lua parada. E a bolinha azul está se mexendo, tenho certeza. Né, cara? Essa capacidade de realmente entender que o heliocentrismo e o geocentrismo ambos funcionam, só que o geocentrismo dá uma encrenca do cão para descrever matematicamente e ficar com o heliocentrismo que está mais confortável. Passa um certo tempo, Kepler detona. Primeira lei das órbitas, né? Elíptico, periélio, perto do hélio, afélio, longe do hélio. Segunda lei, quanto mais próximo, mais rápido. Terceira lei, acabamos de fazer pontinho. Newton. Cara, Newton é uma coisa, parece paranormal. Ele criou tanta coisa, ele estudou tanta parte da física e da matemática que não dá para dizer. Newton é tipo de um deus na física. De repente tem um Newton preso no cérebro de vocês aí esperando para ser solto. Mas não precisa cair maçã na cabeça, né? Como a galera fala, caiu maçã na cabeça, massa para massa, né? O bicho era um doente, ele lia pra caramba. Ele leu Almagesto de Ptolomeu. Ele leu os trabalhos de Copérnico. Ele leu tudo e muito mais. Ele leu o livro de Kepler, onde o Kepler falava que Deus era matemático e das leis que regiam o movimento dos corpos celestes. Mas ele queria saber por que era assim. Por quê? E Kepler não tinha explicado direito. Estava quase chegando. E aí ele começou a pensar, caramba, como pode isso acontecer? Por que as coisas acontecem dessa maneira? E aí, meus queridos, ele pegando os resultados de Kepler, percebeu que a única coisa que podia explicar o movimento do planeta descrito por Kepler é que massa atrai massa. Não existe outra possibilidade. Para que esse planeta faça uma curva, a única explicação, o Sol está atraindo esse planeta. Porque se não houvesse essa atração, o planeta passaria reto por inércia. Então, daí, massa atrai massa. O que permitiu que Newton concluísse isso não foi uma maldita maçã caindo na cabeça dele. Foi anos de estudo, anos de investigação, anos de raciocínio e muita matemática. Uma matemática muito além dessa que a gente usa aqui. Ele próprio teve que desenvolver essa matemática, né, que hoje é chamada de cálculo diferencial e integral, que é o que vocês vão aprender na faculdade, lá na engenharia. Muito legal. Newton fez uma série de cálculos a partir das leis de Kepler, que permitiu concluir que a força com que o Sol atraía a Terra e, portanto, com que a Terra atraía o Sol, já que a terceira lei de Kepler diz que para toda ação tem uma reação, era diretamente proporcional ao produto das massas. Diretamente proporcional. Aliás, vou chamar esse de Mzinho e esse de Mzão para ficar mais bonitinho. E inversamente proporcional ao quadrado da distância entre essas massas. Newton ainda disse que essa força dependia de um certo valor constante que ele não sabia quanto valia. Ele só sabia que era um valor muito pequeno, mas ele não sabia quanto valia essa constante gravitacional universal, e os experimentos que ele tentava fazer não permitiram que ele em vida calculasse o valor dessa constante. Cara, outra coisa que é impressionante é que o Newton mostrou para o mundo que essa força que faz a Terra orbitar o Sol, Marte orbitar o Sol, a Lua orbitar a Terra, é a força que te mantém com a boca
inimigo do outro, é cada átomo. Cada átomo dessa sala, cada átomo do planeta Terra atrai um ao outro. E ele descobriu a fórmula matemática para calcular essa atração. Se eu conheço o valor das massas, dos objetos que se atraem, se eu sei a distância entre o centro desses objetos, eu jogo nessa relação matemática e posso calcular com que força. Seria interessante, né, calcular, por exemplo, a força com que um prédio te atrai, para que tu entenda por que tu não te sente atraído pelo prédio. Claro, vamos ignorar que de repente tem outro prédio igual do lado da rua, né? Mas um lugar tem só um prédio gigantesco, um único Empire State Building e mais nada. Qual seria a força de atração? Será que essa pessoa seria atraída pelo prédio? A gente joga na fórmula e começa a entender por que a gente nunca desconfiou de que os teus utensílios aí de estudo estão se atraindo uns aos outros. E por que, né, que o celular não vai em direção à caneta, já que eles estão se atraindo, né? A fórmula explica, aliás, a fórmula não, a constante gravitacional universal. Hoje nós sabemos o valor dessa constante gravitacional universal. Olha o valor. Grande ou pequeno? 10 na menos 11. Pega aquela vírgula e dá 11 pulos para a esquerda, né? 0,000000000. É por isso que a força, eu não percebo essa atração entre eu e a caneta, porque ela é diminuta. É diminuta porque esse valor é um valor extremamente pequeno. Constante gravitacional universal. O que eles cobram geralmente sobre esta lei que é chamada de lei de atração das massas? Quem foi o cara? Quem foi? Quem? Newton. Isaac Newton. Em inglês, ninja, mutante. Foi o cara também que desenvolveu boa parte de economia financeira. Eu fiquei sabendo há pouco tempo, não sabia disso. Ele foi chefe da Casa da Moeda britânica, entendeu? O cara é que botou a economia calculou, digamos assim, né? Aprendeu a calcular uma série de coisas que antes era impossível antes dele. O cara fez muita coisa. Esse Sir Isaac Newton, ele dizia o seguinte: a força de atração entre dois corpos é diretamente proporcional ao produto das massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância. Eu te pergunto, se eu tenho dois corpos se atraindo, se eu dobro a massa de um deles, o que acontece com a força de atração? Dobra, é isso que são grandezas diretamente proporcionais. Se eu triplico a massa de um dos corpos, o que acontece com a força? Triplica, é isso que são grandezas diretamente proporcionais. Uma triplica, a outra triplica. E se eu dobro a massa de um dos corpos e triplico a massa do outro? Dobro a massa de um corpo e triplico a do outro, mantendo a distância entre eles constante. O que ocorrerá com a força de atração? Sextuplica, aumenta 6 vezes. É muito comum alunos confundir e somar, dizer que dá 5 vezes. Não, é um produto, né? Tudo bem para vocês? Mas o que acontece quando eu dobro a distância entre os dois corpos, mantendo suas massas? Eu dobro a distância. O que acontece com a força de atração? Cai 4 vezes, né? Tu pega o 2 e tem que elevar ao quadrado. Tu viu ao quadrado lá na distância? Se eu pego dois corpos que se atraem e triplico a distância entre eles, triplico, o que acontece com a força? Maior ou menor? Menor quantas vezes? 9. Ou seja, tu eleva ao quadrado antes de raciocinar. Certo? É por isso que te diz que é inversamente proporcional ao quadrado. Certo? Cara, às vezes só ter essa consciência tu já mata um monte de questão. Só isso, o vestibular da UFSC, por exemplo, ele gosta de fazer esse tipo de pergunta, ele não faz por calcular. Ele faz, podemos afirmar que se Marte tivesse a sua massa triplicada, mas a distância dele até o Sol tivesse dobrado, o que ocorreria com a força de atração gravitacional entre Sol e Marte? Vou repetir, o que aconteceu com a massa de Marte? Triplicou. E a distância entre Sol e Marte? Dobrou. O que aconteceria nesse caso com a força de atração gravitacional entre Sol e Marte? Parabéns, garoto. Se a massa aumentou 3 vezes, multiplica por 3. Se dobrou a distância, eleva ao quadrado, divide por 4. Multiplicar por 3 e dividir
4 é dizer que ficou 3/4 do que era. Concorda comigo? Tu vê, não precisa, né? É o ideal, de repente, até drenar com a letrinha ali, fazendo a algebrazinha no quadro, vou fazer contigo. Mas é importante também ter, de repente, agilidade para fazer isso mentalmente, certo? Então vamos fazer uma aqui. Um planeta hipotético tem certa massa e está a uma certa distância de outro planeta. Considerando que a distância foi reduzida a terça parte, e que a massa de um dos planetas foi reduzida à metade, qual é a relação entre a força original e a nova força de atração? Tinha uma certa força de atração, agora existe uma outra força de atração. Que relação existe entre a força original e a nova força? Claro que ele não é obrigado a fazer desenho, né? Ele pode simplesmente colocar isso. 2 planetas hipotéticos têm certa massa e estão a certa distância um do outro. Um deles sofre uma redução de massa pela metade, e a distância entre eles cai a 1/3 da distância original. Qual é a relação entre a força original e a nova força gravitacional? Oi, de cabeça? 9,5. Alguém dá mais, alguém dá menos? Eu não sei, não vou nem me arriscar de cabeça, quero fazer algebricamente agora para garantir, né? Olha como é que opera nessa hora. Se eu fosse substituir os dados, surgiria a própria fórmula, né? Se eu for olhar para essa situação e substituir os dados, vai surgir a própria fórmula. A primeira força é constante gravitacional universal, massa de um dos planetas, massa do outro planeta, dividido pela distância ao quadrado. Então essa é a fórmula que eu uso para calcular a força original. A nova força eu chamei de F' só para não confundir com a força F original. Mudou a constante gravitacional universal? Não, porque ela é uma constante, G. A massa de um dos planetas mudou? Um deles não, né? Só um deles que sofreu uma redução de massa, né? Então eu vou manter uma das massas, Mzinho. A outra massa caiu pela metade. Se eu chamei ela de M, agora eu tenho que chamar ela de M sobre 2. Concorda comigo? Dividido, não tenham medo disso, tem que ter matemática para resolver isso, né? Dividido por, a distância tem que ser elevada ao quadrado, né? E o que aconteceu com a distância? Caiu a terça parte. Então é D sobre 3 ao quadrado. Concorda comigo? Pronto, agora acabou. A gente substituiu os dados, vamos usar a nossa matemática básica para melhorar essa conta. A nova força é igual. Tu concorda que isso aqui é tudo 1? Como é que é multiplicação de fração? Numerador multiplica numerador, denominador multiplica denominador, né? Tranquilo, né? Dividido, D sobre 3 ao quadrado fica D ao quadrado sobre 9. D vezes D ao quadrado, 3 vezes 3, 9. E como é que é a divisão de fração? É a primeira, obrigado pela participação, vezes o inverso da segunda. Inverte a segunda, show de bola. Quer dizer que a fórmula ficou, para ficar bonitinho, né? Eu vou passar o 9 para frente. A fórmula para a nova força ficou 9 vezes G, Mzinho, Mzão. O 2 vou botar na frente junto com 9, D ao quadrado. Só que isso aqui, o que era isso aqui? Isso aqui não era a fórmula original que a gente estava chamando de F? Então eu posso afirmar que a nova força é 9,5, como o amigo disse, ou 4,5 vezes a força original. A força aumentou em 4,5, aumentou 4,5 vezes. Show! Pô, o amigo percebeu, se a massa caiu pela metade a força. E se a distância caiu a 1/3, 3 vezes 3, 9, aumenta 9 vezes a força, multiplica por 9, divide por 2, 9,5. Para tu ficar bem competente nessa parte, tu tens que saber fazer como ele fez, rápido de cabeça, mas também tem que saber fazer, provar. Se tu vai fazer uma federal, pode ter a questãozinha discursiva, agora no nosso estado sempre tem a questão discursiva. Se tu conseguir provar matematicamente na questão discursiva, né, o que tu diz, tu fica tranquilo, tu matou a questão, né? Agora, se tu
vai só explicar no bom português, tu ainda fica na mão do corretor, de ele considerar, né, a questão toda ou não. Então, assim, né, uma vez ou outra, treinar essa parte algébrica que eu sei que enche o saco da galera, seria importante. Vamos colocar números só para ter noção? Vamos colocar uns números aí, só para a gente sentir. Vamos exagerar um pouquinho, né, para os números ficarem confortáveis. E de repente tu já prepara aquela tua duvidazinha, né, para a gente fechar de repente a aula fazendo umas questõezinhas. Sempre bom a gente fechar a aula com uns exercíciozinhos aí. Então de repente já vai preparando aí o que estava querendo pedir dúvida. Não tem dúvida boba, hein? Pode pedir aqui que quiser aí. Vamos fazer uma situação bizarra aqui. Uma pessoa que está a 10 metros, não, vou botar 100 metros para ficar mais realista, de um prédio, do centro de um prédio. A pessoa tem 100 quilos, cara. Não é que ela é gorda, ela é grande, ela é alta, 2 metros e pouco, entendeu? É uma magrinha, né? 100 quilos. E o prédio, cara, é um prédiozinho, assim, pequenininho. Poder pegar um navio cargueiro, assim, né, mas 100 mil toneladas, tá bom, né? Prédiozinho mequetrefe. 100 mil toneladas. Se quiser 1 milhão também não tem problema, não vai mudar muita coisa. Constante gravitacional, eu te passei. Vamos ver qual é a força de atração? Vamos entender por que a gente não tem que se segurar para as coisas massivas não nos atraírem? Exceto a Terra, né? A Terra, né, com 6 vezes 10 na 24 quilogramas, é a massa do teu planeta, a coisa que está te atraindo. 6 vezes 10 na 24, não sei falar esse número. É 6 com 24 zeros atrás, né? É a massa do planeta. E tu sente a atração, né? Mas vamos ver por que não sente. Vamos fazer essa conta uma vez na vida e uma na morte. Constante gravitacional universal, vezes 10 na menos 11. Massa de um dos objetos, 100 quilos ou 10 ao quadrado. Massa do outro objeto, 100 mil toneladas, são 100 milhões de quilogramas, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 na oitava. Dividido por... Pô, a vontade de botar 1 metro de uma vez, né? Pena que eu não posso deixar o cara a 1 metro do centro do prédio, né? Seria desleal, né? Mas tudo bem. 100 é 10 ao quadrado, só que tem que ser elevado ao quadrado. Concorda comigo? A força de atração gravitacional entre uma pessoa de 100 quilos e um prédio de 100 mil toneladas, que estão a 100 metros de distância um do outro, então são valores, né, honestos, ficaria, vamos ver, 6,67 vezes 10 na menos 1 ali em cima, né? 10 na menos 1 dividido por 10 na 4, ou vezes 10 na menos 4. A força dele igual a 0,1, 2, 3, 4. Deixa eu ver se é isso. 1, 2, 3, 4, 5 newtons. Se tu peidar, a força é maior. É por isso que muitas pessoas não acreditam no que eu digo, de que cada um de vocês e tudo nessa sala e tudo no cosmos se atrai com uma certa força que obedece àquela regra, pelo menos no ensino médio. Na faculdade tu vai ver que a coisa é um pouco mais complicada que isso. Há controvérsias, certo? Outra coisa, né, que me preocupa, para onde é que aponta a força-peso que a Terra exerce em ti? Para onde aponta a força-peso? Para baixo, concordo? Para baixo, vertical para baixo. Aí eu pergunto para as pessoas, por quê? A sensação que me dá é que tem alguma entidade no núcleo da Terra atraindo as pessoas bem por cento da Terra, né? Não é bem assim. Então assim, ó, quando tu tem um planeta Terra e tu tem uma pessoa em cima dele, cada maldita molécula da Terra atrai cada maldita molécula do corpo da pessoa. Ou seja, são infinitas mini-forças atuando em cada molécula. A soma desses infinitos mini-vetores dá um vetor resultante que aponta para o centro da Terra. Certo? Mas é importante tu saber que toda a Terra atrai a pessoa. A força resultante é na direção do centro. Mas não é que tem nenhuma entidade especial no centro da Terra, nem no umbigo das pessoas. Certo? Cada pedaço do teu corpo, os braços também estão sendo atraídos. Certo? E a resultante aponta na direção do centro. Muito obrigado. Mas agora eu estou confuso porque é o seguinte. Sempre que nós te ensinamos a calcular peso, eu acho que a força que o aluno sabe calcular na física é o peso. Como é que calcula o peso? M vezes G. Tem alguma coisa errada, né? Porque peso não é uma atração gravitacional. Então a fórmula certa para calcular o peso é isso
Então, porque a segunda lei de Newton, ela veio das observações terrenas, né? Não veio da lei de atração das massas, que veio das leis de Kepler, né? As leis de Kepler que nasceram da observação dos céus. Concorda comigo? Então, tu vê, força igual a massa de aceleração é uma coisa que pode provar fazendo um sistema de blocos como o Newton fez. Quando um objeto está em queda livre, a única força que atua nele é o peso, por isso que a força resultante vira o P. Massa é massa. E como é o nome da aceleração de um objeto que está em queda livre? Aceleração da gravidade, causada pela gravidade. Ah, tá. Então, na verdade, as duas fórmulas são honestas. Calculam de forma diferente o peso. Concorda comigo? Quer dizer que eu tenho o direito de igualá-las, já que elas calculam a mesma coisa. Concordam? Está acabando já, ó. Vem comigo. Vamos comigo para a gente finalizar aqui em grande estilo. Vamos pensar numa caixa em cima do planeta Terra. Planeta com massa M, caixa com massa Mzinho. A distância entre eles é o raio do planeta. Concorda comigo? Como é que eu calculo a força de atração gravitacional entre eles? Lei de atração das massas. Como é que calculo o peso da caixa? M vezes G. Mas nós acabamos de discutir que essa força de atração gravitacional é o peso. São as mesmas forças calculadas de modos diferentes. Tudo bem? Quem é o F? Constante gravitacional universal, massa do planeta, massa da caixa, dividido pela distância entre elas. F ao quadrado. Como é que se calcula peso? M vezes G. O que essa fórmula está me dizendo? O que essa fórmula quer me dizer? Quem é esse G aqui? Aceleração da gravidade. O que é esse Gzão aqui? Alguém decorou o nome? Gravitacional universal. Aquela fórmula ali me mostra que a aceleração da gravidade na superfície de um planeta depende de duas coisas. Do que depende a aceleração da gravidade na superfície de um planeta? Da massa do planeta e do raio do planeta. Olha que viagem, a aceleração da gravidade do planeta depende só da massa do planeta e do raio dele, nada mais. Se eu conheço a massa de um planeta e o raio dele, eu jogo na fórmula e descubro a aceleração da gravidade. Muito antes da gente colocar Curiosity lá no Marte, né? Um robôzinho, tem um robô agora, controle remoto, que o homem inventou, que está lá em Marte, explorando Marte, né? Sabe, uma ficção científica parece, mas é fato. Pode ir no site da NASA e ver as fotos que chegam diariamente, é assustador. Muito antes da gente fazer isso, a gente já sabia a aceleração da gravidade em Marte, né? Matemática é foda, né, cara? Tu aqui da Terra consegue calcular a aceleração da gravidade na superfície do planeta. Até porque se tu não soubesse isso, como é que a nave ia pousar, né, cara? Se não soubesse isso com grande precisão. Mas peraí. Peraí. A Terra é redondinha? Não, né? Cacilho da Terra não é redonda. Então, peraí. O que essa fórmula me permite concluir? Avacalhei, tá? Avacalhei. Olha o eixo de rotação da Terra. Polo Norte e Equador. Equador, avacalhado. Certo? O que essa fórmula me permite concluir? Raio no Equador, raio no polo. Raio no polo.
Terra é achatada nos polos. Tudo bem para vocês? Mas tem um outro fenômeno que tu deve estar consciente que gera essa diferença. Vocês já viram aquele brinquedo que tem no parque de diversão que eles chamam de samba? É uma coisa que fica girando, aí tem um banquinho assim, a galera fica colada na parede, né, enquanto aquela coisa fica girando. Certo? Já viram aquilo? A pessoa que está naquele brinquedo, ela se sente jogada para fora do brinquedo, né? Se não tivesse aquele encosto, ela ia ser arremessada, né, para fora do brinquedo, né? Concorda comigo? Mas sempre tem um babaca naquele parque de diversão que fica em pé, se achando o rei do equilíbrio e vai para o meio do brinquedo. Tem ou não tem? Tem. Tem um cara que fica lá no meio do brinquedo. Por que para aquele cara a brincadeira é idiota e acabou? Porque enquanto a galera que está lá na extremidade do disco faz um giro de 90 graus e se desloca uma distância absurda, o cara faz isso com o corpo dele. Que radical! Está entendendo o que eu quero dizer? Para o cara que está no centro do disco, a brincadeira é idiota, é legal para a galera que está na extremidade. Porque quando o disco gira, quem gira mais é a galera que está na extremidade. Tudo bem para vocês? Imagine um sujeito que mora bem aqui, ó, no Equador, a casa dele fica dividida pela linha do Equador, tá vendo, cara? E aquele cara ali, ó, que está atravessado pelo eixo de rotação da Terra. Um morador do extremo polo norte. Finge que ele foi lá, ficamos bolados, só hoje. Tudo bem? 24 horas. O que vai acontecer nessas 24 horas? Em 24 horas, o cara que está no Polo Norte vai fazer uma volta radical em torno do próprio corpo, né? Concorda comigo? Junto com a Terra. Enquanto o cara que está no Equador vai dar a volta ao mundo naquelas 24 horas. Concorda comigo? Tu concorda que comparando esses dois habitantes com os dois caras que estão no samba, um sentado no lugar certo, curtindo o brinquedo radical, o outro babaca em pé no centro do brinquedo? Tu concorda que esse cara que está no Equador vai se sentir jogado para fora da Terra? Esse é mais um fator que faz a aceleração da gravidade na superfície ser um pouco menor no Equador. Beleza? Então, se te afirmarem, a única coisa que gera uma aceleração da gravidade menor no Equador é o fato de a Terra ser achatada nos polos. Não. A rotação da Terra também influencia no fenômeno. Que velocidade será que tem um equatoriano comparado com um polo nortiano? Que velocidade tem? Vamos pensar? Tu conhece um pouco do teu planeta, né? Qual é o raio do teu planeta? Tens noção do tamanho da bola de terra na qual tu mora? Porra, não conhece a tua casa, meu? 6.500 quilômetros. Aproximadamente. 6.500 quilômetros. Quanto tempo demora para completar a volta? 24 horas, né? Velocidade do movimento circular uniforme é o tamanho de uma volta, 2πr, dividido pelo tempo de uma volta, o período. Concorda comigo? Velocidade é igual 2 vezes o π, pelo amor de Deus. Eu vou botar 3 aqui, ninguém vai chiar, claro. Raio da Terra, 6.500 quilômetros. Tempo que demora para o equatoriano completar a volta. O equatoriano é foda, né? O cara que está na linha do Equador. 24 horas. Em cima é quilômetro, embaixo é hora, né? Vai dar uma unidade legal para a gente pensar, né? Vou simplificar aqui, vai dar 8, tudo bem para vocês? Vou simplificar aqui, vai dar 4. Deu 6.500 dividido para 4. 3.250. 1.500 mais 125. 1.625 km por hora. Oh! Tu vê, né, bicho? É inimaginável, né, que a pessoa que está no Equador terrestre está com uma velocidade de 1.625 km por hora comparado a quem está no Equador. Que viagem! Que viagem! Peraí, se ele está em movimento circular uniforme, tem que ter uma aceleração centrípeta, né? Como é que se calcula a aceleração centrípeta? A aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. A aceleração centrípeta é V ao quadrado sobre R. Vamos ver qual é a aceleração centrípeta para esse cara que está no Equador terrestre, girando com a Terra nas 24 horas?
meus 5 preservativos, estudei um pouquinho, tragam dúvida depois das férias. Yeah!